Nós temos falado de Jesus? Como é que temos apresentado Jesus aos outros? Com quem é que nós temos falado sobre o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador? Veja o verso para memorizar. Vamos recapitular o verso para memorizar. Isaías 54. O Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele abre o meu entendimento. Todas as manhãs o Senhor Deus nos orienta para que a gente possa consolar os cansados. As ovelhas sem pastor, como vimos no estudo de ontem. Veja o texto de 1 Pedro 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ora, as pessoas devem ver em nós, os cristãos, a esperança da volta do Senhor Jesus. E nós devemos estar sempre prontos para responder com carinho, com tato, qual a razão da nossa esperança. A razão da nossa esperança é o amor de Deus por cada um de nós. A razão da nossa esperança é o desejo do Senhor Deus de salvar os seus filhos. A primeira carta de Pedro, do capítulo 3, dos versos 8 a 15, nos ensina como ter uma vida cristã exemplar, como ter um testemunho eficaz. Vou ler. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Veja, amor fraternal. Amor fraternal deve caracterizar os crentes, deve caracterizar o relacionamento dos crentes. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para que fosse chamados a fim de recebesses bênção por herança. Sejam perdoadores, não paguem mal por mal. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia-se a língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Veja, cuidem com a língua, cuidem com o que vocês falam, cuidem da maneira que vocês se dirigem às pessoas. Mateus 12:34, palavra do Senhor Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Cuide do que você fala. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. O crente deve ser um pacificador. O crente nunca deve ser um revolucionário. O crente nunca deve ser aquele que promove discórdia, mas ele deve ser um pacificador. Ainda nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus disse em Mateus 5:9, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ora, quem é que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas ainda que venhais a padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais as suas ameaças, não vos turbeis. Pode ser, irmãos, que o testemunho, ao testemunhar, você sofra tribulações, você sofra perseguições, injustiças, ameaças, mas o Senhor Jesus diz assim, bem-aventurados sois, não temais as suas ameaças, não vos turbeis. E agora o verso 15, completando, antes santificai a Cristo como Senhor do vosso coração. Estais sempre prontos para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Veja, irmão, santificai a Cristo como Senhor, ele está dizendo. Nós gostamos muito de falar do Senhor Jesus como nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, nós devemos falar isso. Mas esquecemos-nos de que Ele é também o nosso Senhor. E como Ele é o nosso Senhor, nós devemos fazer a sua vontade. É bom pregar a salvação, mas às vezes é difícil pregar a obediência integral ao que o Senhor Jesus pede. Veja, aqui diz também assim, nós devemos responder com mansidão. E lá nas bem-aventuranças nós encontramos uma bem-aventurança que diz, os mansos herdarão a terra. Nossa lição apresenta um roteiro chamado de o evangelismo da amizade. Como é que nós podemos, através da amizade, evangelizar as pessoas? Isso é, como nós podemos
testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, conheça as pessoas com cordialidade, com bondade, com interesse genuíno. Conheça as pessoas. Ore pela atuação do Espírito Santo. Ore para que o Espírito Santo atue nesta pessoa, neste interessado. Que o Espírito Santo atue também em você para que tenha palavras certas. Fale de maneira gentil das suas experiências de fé. Ore pelo novo amigo. Mais ainda, apresente esse amigo aos demais irmãos. Faça a integração desse novo amigo aos irmãos da igreja, para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta pertencendo à igreja. Ore pelas necessidades e questionamentos do novo amigo. Muito provavelmente essa pessoa, como todas, tem necessidades, tem questionamentos, e você deve então orar por esses questionamentos, orar por essas necessidades. Mas ainda agora, ofereça estudos bíblicos e, na ocasião oportuna, ofereça o batismo para que essa pessoa declare publicamente que aceitou o Senhor Jesus Cristo e venha fazer parte da igreja. Suas ações devem revelar quem você pertence. A maneira como tratamos as pessoas fala muito. À medida que nosso caráter é moldado segundo o caráter de Cristo, isso é o processo da santificação, viveremos de modo a atrair pessoas para Ele. O Senhor Jesus atraía as pessoas. Por que ele atraía as pessoas? Por conta da sua bondade, por conta da sua paciência, por conta da sua atenção, por conta da sua empatia. E se nós manifestarmos esses traços de caráter, os mesmos traços de caráter do Senhor Jesus Cristo, as pessoas também vão estar atraídas a nós e, dessa forma, atraídas ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que a gente tenha características tais que atraiam as pessoas, para que elas queiram conhecer qual é a razão da nossa esperança, qual é a razão da nossa alegria, e assim venham conhecer o Senhor Jesus Cristo. Que o nosso testemunho seja eficaz através das nossas ações.